E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? É claro. Eu estava aqui rezando e eu resolvi fazer uma oração em cima da meditação de que eu estava fazendo na palavra. Tô vendo fumaça saindo daí. Deu nó? Calma. Fica tranquilo que você vai entender já sobre o que eu tô dizendo. Entendeu? Você entendeu, velho? E você vai ver que se você fazer igual, vai acrescentar grandes coisas na sua vida. Deus se agrada muito dessas atitudes nossas, de vida de comunhão e de proximidade com Deus. Hoje você vai entender qual a diferença entre reza, oração, meditação e ainda acrescentei mais uma, oração contrária. Que é isso? Que loucura que é essa? Você vai entender já, beleza? Então, roda aí. E então, meus amiguinhos, graças a Deus, mais uma quinta-feira, não é mesmo? Eu vou pedir para você curtir esse vídeo, porque a palavra Jesus não tem tido muita relevância no YouTube, não. Então, a dificuldade aumenta em compartilhar os vídeos relacionados a esse tema, né? Então, eu conto com você em divulgar esse vídeo aí para mim, mandar no seu grupo, mandar no grupo da família, ou aí para quem você acha que deve receber essa palavra, tá? Tô recebendo diversos comentários pelo WhatsApp, mãozinha, agradecendo o conteúdo, acrescentou muito na vida, dúvidas, né? Eu vou te pedir, comenta aqui embaixo, comenta aí o que você tem achado, as dúvidas, pode colocar aí o seu ponto de vista, fique à vontade. Isso aumenta também a relevância do meu vídeo e vai mostrar que o conteúdo está sendo legal e vai mandar ainda mais para mais pessoas, tá bom? Eu conto com você. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Rezar. O que é reza? Vamos rezar, né? Vamos rezar. Reza vem do latim, que significa recitare, que é o mesmo que recitar, ou seja, ler em voz alta, repetir, dizer algo de cor, né? O que eu entendo disso tudo? Rezar se aplica para aquelas rezas prontas, né? Muitas vezes criadas pelos homens, que até desagradam a Deus, algumas rezas que vão contra a Escritura, e rezas ensinadas por Jesus, como no vídeo anterior, que é a reza do Pai Nosso, não é? Então isso são rezas, são coisas prontas, são frases prontas, que você pega e lê aquilo ali em voz alta, né? Você recita aquilo. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 7 e 8, diz o seguinte: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo do que o pedirem. Então, não fica só rezando, repetindo sempre a mesma coisa todos os dias. Partam para uma oração. Eu já vou explicar o que é oração. Então não se limite somente àquela reza pronta que você vai ficar falando todos os dias, não. Então, o que vem a ser oração? Oração vem do latim oro, que significa falar, dizer. O que eu entendo disso? Orar é conversar com Deus. Orar é o mesmo, então, que conversar, não é que falar. Se vem do latim da palavra oro, que significa falar, então nós estamos falando com Deus. Muito diferente do rezar, que você só está recitando algo já pronto, ou feito pelos homens, ou feito por Jesus ali. Quando você ora a Deus, você vai tendo mais intimidade, porque você está conversando com Deus. É como eu disse no vídeo anterior, você acabou de conhecer uma pessoa, certo? E aí você começa a conversar com essa pessoa. E aí quando você começa a conversar e começa a conviver com essa pessoa, vem aí mais intimidade. E aí você começa a conhecer essa pessoa e você vai ali conversando. Da mesma forma é com Deus.
você começa a ter intimidade com Deus. Você começa a descobrir coisas sobrenaturais que Deus tem para você, né? Pois Ele revelará coisas ocultas que vocês não sabem. Então, precisa ter uma intimidade com Deus. A oração, ela vai trazer intimidade se aplicada com frequência com Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, fala assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Ele não está dizendo para você ir a público, ficar de pé e ir ali rezando para todo mundo te ver, ou orando para todo mundo te ver. Ele está falando para você ir em secreto conversar com Deus. Vá para o seu quarto e feche a porta. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. E ore ao Pai em secreto, que o Pai em secreto o recompensará. Bonito isso, né? Eu gosto muito disso. Então, reza e oração, elas são diferentes, né? Agora, meditação. O que é meditação? É o mesmo que trazer de volta. Eu vou te dar um exemplo. Eu citei o exemplo do cavalo no vídeo anterior. Se você vê um cavalo vomitando, você sai correndo. Agora eu vou citar um exemplo do boi. O boi, quando ele come o capim ali, ele vai mastigando, não é? Faz assim, ó. Então vai mastigando. Aí tem uma hora que ele para e ele engole aquilo ali. Passa alguns segundinhos, o que ele faz? E ele volta a mastigar aquilo ali. Então, é o mesmo que trazer de volta. Isso é a meditação. Como é que é? Você pega um trecho da Bíblia e ora em cima daquele versículo. Simples isso. Você viu ali um versículo e você começa a meditar em cima dessa palavra. E aí você começa a fazer orações em cima daquela palavra que Deus te deu. Agora, muito cuidado, tá? Nós devemos meditar somente em cima da palavra de Deus, tá? Muito cuidado em meditar no nada, em meditar na natureza. Tem muita gente que gosta de ir para a natureza e fica meditando ali na natureza, né? Esvazia a mente e vai meditar na natureza. Eu acho que é melhor, ao invés de meditar na natureza, meditar em cima daquele que criou a natureza. Você pode ir para a natureza e ali meditar, né? Mas medita na palavra de Deus, o Criador. Tá? Muito cuidado com esse negócio, eu vou me esvaziar a minha mente. Você já viu aquele ditado popular? Mente vazia é oficina do diabo. Isso pode se aplicar aqui também, tá? Você sabe por quê? A sua mente vazia pode vir diversos tipos de pensamentos, certo? E aí, na palavra de Deus, fala que o mundo pertence ao diabo. Você está no mundo. Então, cuidado ao esvaziar sua mente, que o diabo pode usar sua mente vazia e pode fazer você acreditar em coisas enganosas que não agradariam a Deus. Por isso, esteja com a sua mente sempre cheia da palavra de Deus. Ah, Daniel, mas eu não sei, é muito complicado a Bíblia e eu não entendo o que quer dizer muitas vezes. Eu vou te dar um conselho, tá? Antes de você ler a Bíblia, faça uma oração a Deus, pedindo para Ele te dar sabedoria. Peça a Deus te dar sabedoria. E que se você nunca abriu uma Bíblia antes, nunca começou a ler, ou simplesmente começou a ler e realmente parou porque não entendia, começa a ler a Bíblia do Novo Testamento. Então você lê a Bíblia primeiro no Novo Testamento e depois você passa para o Antigo Testamento. Porque muita coisa que diz no Antigo Testamento é referente a Jesus, lá do Novo Testamento. E aí as coisas ficam mais claras para você. Terminando esse vídeo, faça uma meditação nessa palavra que eu vou te passar agora, tá? Você vai ler essa palavra e você vai orar em cima dessa palavra. Olha só. Salmos no capítulo 19, versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador.
Ore nessas palavras. Você vai ver que Deus vai colocar palavras na sua boca que agradam a Ele e você vai dizer para Ele. É impressionante. Agora o bônus extra aí, né, que eu não comentei no vídeo anterior, sobre a oração contrária. Caramba, você não sabe a quantidade de crente feiticeiro que tem por aí. O que é oração contrária? Oração contrária é você pedindo mal a uma pessoa. Ou pedindo algo que pertence àquela pessoa. Opa, matar esse mosquitinho aqui. Ou seja, eu não gosto daquela pessoa, meu pai. Tire ela de perto de mim. Muitas vezes a gente até apela, olha, leve ela para longe, eu não gosto nem de falar, sabe? É uma coisa ruim, né? Mas então assim, oração contrária é pedir algo ruim para uma pessoa. Ou desejar muito aquilo que ela tem. Por exemplo, o marido daquela mulher. Por exemplo, às vezes uma mulher, ela quer muito o marido da outra. E ela começa a pedir a Deus o marido dela. Deus ama a família e o casamento, ele fala, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Deus vai separar esse casamento e vai pegar o marido da outra e jogar para a moça que está pedindo? Não, obviamente que não. A vontade que deve prevalecer é a de Deus, não a nossa. E aí, se você começa a orar dessa forma, quem que vai receber essa oração? Você acha que é Deus? Não. Muito pelo contrário. Quem pode pegar essa oração sua aí é o capiroto, é o coisa ruim. Pode acontecer, né? Vem inveja, né? Começa a acontecer isso e começa a ter destruição daqueles casamentos. E pode muitas vezes acontecer até do marido daquela mulher e para a pessoa que tanto orou contrariamente ali. Mas você acha que ela vai ser feliz? Não. O diabo não quer ver a gente feliz, não. É mais ou menos isso aí. Tá? Então, oração contrária é você pedir mal a uma pessoa ou desejar muito o que aquela pessoa tem, né? E Deus, ele não vai ouvir isso. Muito cuidado com seus desejos. A Bíblia fala para a gente colocar freio aos nossos desejos, né? Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44 e 45, diz o seguinte: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Então Deus está te falando, está te dizendo para você amar os seus inimigos e orar por aqueles que perseguem a você. Não está mandando você odiar seu inimigo e amar seu amigo ali, não. Desejar coisa ruim para eles, né? E orar não é oração contrária, não. Orar para Deus. A oração deve ser para Ele. Beleza, gente? Muito obrigado. Eu espero que essas palavras tenham acrescentado na vida de vocês. Deus abençoe e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.